Olá pessoal, tudo bem? Então, nós chegamos no 38º capítulo deste livro, Entre a Terra e o Céu. Estamos caminhando para o final. 3 últimos capítulos para terminarmos essa história, que é um verdadeiro romance maravilhoso, romance da vida entre a terra e o céu. Então ele fala de todo o desmembramento da vida física com a repercussão na vida espiritual, dos encontros através do sonho, das possibilidades, daqueles momentos de encontro para os espíritos que são inimigos do passado. Esses encontros eles vão se afinando até conseguirem se organizar, se tornarem amigos. E foi o que aconteceu até aqui. Amaro e Mário Silva estavam se degladiando quando se desprendiam do sono, porque Mário Silva procurava Amaro, querendo se vingar, porque ele teria sido o grande amor. A Azumir era o seu grande amor e ele não perdoava Amaro por ter casado com ela. Mas agora, por toda essa situação, por todo esse envolvimento, pelo desencarne de Júlio, isso tudo proporcionou a união e eles estavam todos unidos numa grande família, incorporados com Antonina e os seus filhos. Então, o Júlio, no plano espiritual, proporcionado a sua melhora através da reencarnação, era necessário aquela reencarnação curta para que ele regenerasse, para que ele amenizasse as suas dores. Você se lembra que lá atrás, nos capítulos anteriores, o Júlio estava no lar da bênção sofrendo muito, chorando de dores terríveis, e a Odila não conseguia amenizar as suas dores. Era necessário o seu reencarne num momento breve, apenas para regenerar o seu perispírito e proporcionar uma nova encarnação, aí sim, recuperado. Então, vejam como é maravilhosa a oportunidade da reencarnação, se nós estivermos com o olhar do mundo espiritual, entre a terra e o céu. Nós transitamos nesses dois mundos, estamos ora encarnados, ora desencarnados. E Deus, na sua lei, não há equívocos. A providência divina é acertada. Então, tudo o que acontece na nossa existência, por mais doloroso, por mais triste, é necessário. Vejam quanto foi possível fazer para que esses espíritos todos envolvidos no passado, lá na Guerra do Paraguai, pudessem agora se reorganizar, se unir, se tornarem amigos. E o Júlio agora não sofria mais aquelas dores. Estava lá no lar da bênção, aguardando a oportunidade do seu reencarne. A Evelina, que é essa que foi a grande responsável pelo início do livro, vocês lembram? Foi a Evelina que fez uma prece, uma oração que denominada da prece refratária. Então a Evelina, ao orar, fazendo um pedido para sua mãezinha, Odila, porque eles estavam numa situação muito triste. Ela havia perdido seu irmãozinho, seu pai estava mal, a Zumira estava mal. Então, ela fez essa prece e aí o impulso luminoso não pôde ser atendido por Odila, mas ele foi atendido por Clarencio no nosso lar, porque ela era uma pupila do nosso lar. Então, toda essa oração, vejam qual o impacto da oração da Evelina e o quanto esses espíritos estão se organizando, estão refazendo as suas vidas e tudo está caminhando para a melhoria geral. Vejam que maravilhoso que é isso tudo. Então a Evelina se tornou grande amiga de Antonina. Então toda essa camaradagem, essa amizade deles proporcionou muita união, até em determinado momento que se tornaram, as crianças, os filhos da Antonina, junto com a Evelina, se tornaram confidentes. E em determinado momento, o Amaro, juntamente com Mário Silva, dada a amizade que tinham, começa a dizer da importância do Mário Silva ter alguém.
e que a Antonina era a mulher perfeita para o Mário Silva. E ele então começa a pensar, porque ele já estava muito próximo de Antonina, e o Amaro diz que era uma moça, uma viúva digna. Cada vez mais, né, ela se preocupava com todos, com seus filhos, e ela tinha apenas 32 anos, poderia refazer a sua vida. E que ele tinha sondado na fábrica onde ela trabalhava e todos gostavam muito dela. Era uma pessoa muito querida. E o Mário Silva realmente pensou que aquela mulher era muito digna, era uma viúva muito digna. Cada vez mais crescia sua admiração em relação a ela. É, e eles então começaram nesse diálogo. E o Mário Silva disse que ele não tinha aquela paixão, mas o Amaro lhe diz que, na verdade, não é a paixão que importa. O que importa é a amizade. Vejam o que o Amaro diz para Mário. Escuta, Mário, não me assiste o direito de qualquer interferência em tua vida. Entretanto, sentindo-te por meu irmão, venho refletindo acerca do futuro. Não te parece que Antonina seja a mulher digna do teu ideal de homem de bem? Comove-me a notar-lhe os sacrifícios de mãe jovem, quando tua aliança preservaria a própria saúde, indiscutivelmente tão preciosa a tanta gente, diz o Amaro. Já me inteirei da posição dela. É querida por todos, para muitos colegas tem sido enfermeira, é a irmã abnegada de sempre. E aí, eles então vão nessa conversa, um pouco, e ele diz assim: um pouso doméstico é investimento dos mais preciosos para o futuro. Então, nessa conversa, e é interessante que o Amaro diz o seguinte: o amor dos namorados, com 90 graus à sombra, por vezes é simples, fogo de palha, deixando apenas cinza. À medida que se me alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é a união de alma com alma. Falo com o discernimento do homem que se consorciou por 2 vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Se os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema, forçados ao cárcere social. Então, toda essa conversa do Amaro para que o Mário Silva se case com a Antonina. E isso foi importante, porque no final das contas eles começam a conversar e logo chega a Antonina com as crianças. E então ele acaba falando que eles iriam se casar. Então passaram alguns dias, a Antonina trouxe as boas novas do contrato promissor. O Mário e a jovem viúva esperavam efetuar o matrimônio em breve. E o Amaro ofereceu a casa deles, o Amaro e a Zulmira, para que fosse feito o casamento civil na casa deles. Porque eles eram amigos, então convidaram algumas pessoas e eles foram a esse casamento. Olha que interessante o Clarencio, o André falando, que não eram só os amigos encarnados que estavam no casamento do Mário Silva com a Antonina. Muitos companheiros do nosso plano, diz André, acorreram à residência do ferroviário de Amaro, inclusive as freiras desencarnadas que consagravam ao enfermeiro particular estima. Vocês se lembram que o Amaro tem a proteção das enfermeiras lá da clínica, do hospital onde ele trabalha, por conta do trabalho que ele faz, do bem
do auxílio que ele faz às pessoas, em agradecimento. Então, elas também. Então, a espiritualidade, o casamento, entre a terra e o céu. Então, ele teve a companhia dos espíritos encarnados e dos amigos da espiritualidade desencarnada. Veja que benção. É emocionante. E aí, terminando esse capítulo, eles vão, então, o casal volta para casa, muito felizes, unidos, e eles fazem uma oração muito bela. E o Clarencio, então, em meio a essa oração, em toda essa união, ele diz que a Antonina se comprometeu a trazer o Leonardo Pires como filho, porque afinal de contas havia o compromisso do Leonardo Pires e o Mário Silva, porque o Leonardo Pires carregava ainda o envenenamento do Esteves e o Mário Silva era o Esteves. O Mário Silva já nem se lembrava que tinha sido envenenado anteriormente, mas essa volta do Leonardo Pires como filho de Antonina era importante, porque se no passado Antonina, como Lola e Barruri, desencaminhou Leonardo Pires e também o Esteves, agora ela reunia o Esteves como Mário Silva e o Leonardo Pires nasceria como filho do casal. Vejam que fantástica que é a organização divina. A espiritualidade encaminha, organiza, envolve todos para que na família, como filhos, como esposo, consigam aparar as arestas do passado. Então, isso explica as dificuldades hoje que vivenciamos nas famílias. Cada um de nós está aqui, entre a terra e o céu, e carregamos junto conosco o passado das nossas existências. E aí, no casamento, também a Evelina se deixa enamorar por um belo rapaz chamado Lucas, que é irmão de Antonina, vejam só. E aí o Clarencio olha e ele fica muito feliz porque ele diz que o Lucas era um rapaz muito bom e ele poderia se consorciar com a Evelina e daria continuidade ao trabalho, aos compromissos que ela teria que realizar nessa encarnação, já que a Evelina é a tutelada do nosso lar. E aí o Clarencio termina o capítulo falando o seguinte: tudo é o amor. No caminho da vida, aprendamos a usá-lo na glorificação do bem, com o nosso próprio trabalho e tudo será bênção. Então, caminhando para o final, tudo é o amor, meus amigos. Amemo-nos sempre, uns aos outros. Que Jesus nos abençoe.